Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que aqui estão, vocês que de casa nos acompanham, nesse dia que para nós é um dia grande, cheio de significado, porque nos permite vivenciar a partir dele tudo aquilo que foram os últimos dias de Jesus Cristo, nomeadamente coincidindo com a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. A Semana Santa não é uma semana como outra qualquer. E quando nós, nesse mundo de hoje, estamos muito contaminados com aquela ideia de que tudo é igual, de que tudo vale tudo, de que nada vale nada, um dia pelo outro é a mesma coisa, e aí não se comemoram mais as datas, não se marcam mais a presença e a importância fundamental de alguns momentos da nossa vida, especialmente da nossa fé, da nossa expressão religiosa, da nossa vivência cristã. Não é fácil a gente se imbuir da importância que se reveste para nós um dia como esse e a Semana Santa, na qual ele nos introduz. A semana continua sendo santa. Todas as semanas são santas. Mas se a gente for com aquela ideia de que tanto faz rezar agora como rezar na próxima, e mais ainda nas outras que eu desejar e meu coração pedir, eu nunca rezo. Eu nunca contemplo de forma profunda, como devo contemplar, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Coisas que são fundamentais para entender, compreender, aprofundar, mas sobretudo experienciar a minha fé, a minha vida como cidadão do mundo e cidadão do reino. Daí a importância desse dia de hoje e de toda a semana que agora iniciamos. Quando se trata da paixão de Cristo, da sua morte e ressurreição, é sempre bom lembrar vocês como um preâmbulo, um pano de fundo, que deve estar presente em nossa cabeça, até para desfazer algumas ideias talvez equivocadas, mas que entraram em nós ao longo dos tempos, que a morte de Jesus não foi um sacrifício que Deus pediu-lhe e que ele realizou porque foi um pedido de Deus. Não tinha sentido a gente admitir que Deus mandou seu filho marcado para morrer exatamente com esse tipo de morte. Os sacrifícios fazem parte dos tempos antigos. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram uma presença real e constante. Mas as vozes dos profetas não se cansaram de levantar-se e ecoar pelo mundo afora, denunciando a desimportância, a falta de necessidade de todo e qualquer sacrifício. Deus não precisa de nenhum sacrifício da nossa parte, nenhum holocausto, nada que nos ultrapasse, nada que esteja além das nossas possibilidades. Muito menos Deus precisava do sacrifício do seu Filho. Na verdade, Jesus Cristo morreu e a sua morte é fruto de uma armação, de uma trama que os poderosos fizeram contra ele. Ele não buscou o sofrimento, ao contrário, sempre que pôde, ele escapou ao sofrimento. Jesus Cristo nunca correu riscos desnecessários, nunca se expôs sem que fosse extremamente necessária a sua exposição. E até mesmo fazia isso com precaução quando fazia com uma certa segurança, porque ele não queria perder o projeto do Pai, antecipando por um louco qualquer o seu próprio assassinato, antecipando a sua destruição, dando cabo da sua vida, de maneira alguma. Cristo não foi um masoquista, ele não gostava de sofrer, porque mesmo sendo 100% Deus,
Ele era 100% homem, gente, ser humano. E às vezes nos passa essa ideia de que Cristo veio para cumprir um plano do Pai, já estava tudo escrito e designado de antemão. Ele tinha que morrer e morrer daquele jeito e naquela hora. Foi Deus quem designou. Olhe, esse Deus, definitivamente, não é o Deus de Jesus Cristo. Não é o nosso Deus. Não tem a cara, não tem a identidade, não tem o modus operandi de Deus, conforme nos foi passada a ideia, a imagem, a presença pelo próprio Cristo aqui na terra. Todas as vezes que o Cristo anunciou a presença de Deus, era um anúncio de uma forma diferenciada. A Deus não interessa sangue, não interessa sacrifício, não interessa a morte de quem quer que seja. Jesus Cristo sabia disso. Então, o seu sofrimento não pode ser usado por nós para confirmar as nossas tendências, muitas vezes masoquistas, ou para esconder a nossa incapacidade de buscar felicidade e bem-estar na vida, ou para encobrir a nossa covardia diante dos desafios que se nos apresentam a cada instante. Porque um instrumento justo, utilizado de forma injusta, ele gera resultados igualmente injustos. A morte de Cristo, que é uma coisa enorme para nós, utilizado de uma forma incorreta, gera resultados, concepções, vivências, aplicações em nossa vida também incorretas. E esse dado tem que ser salvaguardado, tem que ser preservado, porque Cristo não quis sofrer e Cristo livrou-se da morte, tanto quanto lhe foi possível. Aliás, antes de dizer, seja feita a tua vontade, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Vocês lembram-se desse momento. E antes dele, ao longo da vida, Jesus Cristo foi ameaçado várias vezes de morte. Queriam porque queriam adiantar, antecipar o seu fim. Mas o Evangelho está cheio de expressões dizendo, e ele saiu de fininho. Quando o procuraram, ele já não estava mais ali. Entrou por uma porta e saiu pelos fundos. Não era covardia. Jesus Cristo não queria correr riscos desnecessários, fazer provocações desnecessárias, antes do tempo, gratuitamente, porque ele sabia que tinha que cumprir uma missão importante. E precisava de tempo, o mínimo possível, para que essa missão se estabelecesse a partir dele para o mundo inteiro. Nesse sentido, Deus quer a nossa plenitude, Deus quer a nossa felicidade, Deus quer a nossa saúde, Deus quer a nossa realização, Deus quer a nossa salvação, não só para outra vida, mas também para essa, tanto quanto nos for possível alcançá-la. Devemos lutar sempre contra a dor, o sofrimento, as desgraças, as dificuldades, todas as paixões da vida. Depois, somente quando elas forem inevitáveis, absolutamente inevitáveis, é que nós devemos acolhê-las e nos entregar a elas. Isso para dizer para vocês que não é qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que nós temos o direito de assemelhar e equivaler à dor da paixão do Senhor. E às vezes, por tudo e por nada, a gente diz, não, eu estou sofrendo, é verdade, mas mais sofreu Jesus. Ninguém pode se comparar a Jesus Cristo por qualquer coisa. Somente aquela dor, aquele sofrimento que for inevitável. Ou seja, eu fiz de tudo o que eu posso fazer. Usei todos os recursos, todas as possibilidades, as ferramentas. Fui à procura de todas as pessoas ou instituições que me podem ajudar para que eu pudesse ultrapassar esse momento ruim da minha vida. Enquanto houver solução, eu tenho que ir atrás. Mas chega uma hora que já não depende de nós. A gente pode fazer ou pode deixar de fazer, que o resultado é o mesmo. Tem uma hora que a nossa luta já não tem compensação alguma. Já não está sob o nosso domínio o resultado.
nessa hora, de cabeças erguidas, aí sim, nós podemos entregar-nos à luz da entrega que fez Jesus Cristo. Aí, nesse sentido, a nossa paixão humana pode se assemelhar à paixão de Jesus. Somente nesse sentido. Então, não vamos utilizar o sofrimento de Cristo para, de alguma forma, servir de desculpa para que nós aceitemos o nosso sofrimento e não tenhamos aquele ardor, aquela vontade, aquele entusiasmo para viver a vida e ultrapassá-lo, porque a vida é cheia de sofrimentos, mas os sofrimentos são humanos, são percalços da vida, são coisas que naturalmente nos acontecem. Lutemos contra eles, assim como Jesus Cristo fez até o fim. Não podendo mais, chegando perto da nossa hora, nos preparemos para que, com muita dignidade, mas sobretudo com fé, possamos fazer a nossa entrega. Essa é a entrega de Jesus Cristo. Esse é o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo não se sacrificou, não morreu para se sacrificar. Jesus Cristo viveu o seu sacrifício, doou-se totalmente. O sacrifício dele não foi uma morte, foi uma vida inteira dedicada a um projeto de justiça, de paz, de amor, trazido pelo próprio Deus a partir da pessoa do seu Filho. Então, que a nossa vida seja um projeto que vale a pena viver. Cada um encontrando a melhor forma de nela se situar. Cada um colocando os seus dons, talentos, aptidões, possibilidades, carismas, potencialidades a serviço de uma coisa boa, útil, necessária e que possa beneficiar a nós, mas também aos outros, mas também ao mundo, para louvor e glória de Deus. Esse é um primeiro aspecto que serve de lastro para embasar tudo aquilo que nós vamos experimentar e contemplar e celebrar ao longo dessa semana, especialmente no tríduo pascal, que corresponde aos dias de quinta, sexta e sábado santos. Além disso, queria que vocês me permitissem, acompanhassem comigo, a reflexão sobre algumas personagens que aparecem nesse momento da paixão e da morte de Jesus. Porque nós sabemos que as personagens bíblicas não existem por elas mesmas. As personagens bíblicas, elas são representantes de todos nós. Quando a gente olha para qualquer figura que está na Bíblia, a gente se enxerga nela. Seja nas coisas boas que faz, seja nas coisas menos boas. Nas coisas boas, para que a gente se estimule a fazer. Nas coisas menos boas, para que nós as evitemos na nossa vida. E assim as personagens do Evangelho de hoje, ficando com duas ou três. Primeiro é Pilatos. Pilatos sabe que Jesus Cristo é inocente. Ele não é bobo, ele é um rei muito bem informado, tem as suas fontes. A própria esposa de Pilatos, segundo nos dizem os evangelhos apócrifos e outras tradições, era uma cristã, seguia Jesus Cristo, ainda que de longe, às escondidas, gostava de Jesus. E ela já havia dito aos ouvidos do marido: esse homem é um justo, é um inocente. Então Pilatos sabia quem era Jesus e que não havia nenhum motivo para condená-lo. Entretanto, ele o condenou, mesmo assim. A sua consciência lhe dizia uma coisa, mas a voz do povo, a gritaria do povo, a pressão de fora para dentro, falou mais alto na decisão de Pilatos. Todas as vezes que a gente não escuta a consciência da gente, a gente mata e morre. A gente faz miséria. A gente vira o mundo às avessas, de ponta cabeça. E é preciso que a gente esteja muito atento ao que a consciência, o coração, a alma da gente nos diz a cada instante. A consciência é a porção de Deus dentro de nós. Ela é imortal. Ela vai sobreviver. Ela nunca vai perecer. De maneira que, se nós somos infiéis à nossa consciência, somos através dela infiéis ao próprio Deus. A chama que Deus um dia soprou e acendeu
fazendo dessa chama a nossa própria vida. Eu diria até para vocês que a consciência é mais importante do que a reputação. Às vezes a gente quer porque quer salvar a reputação da gente, e nesses tempos de internet, de redes sociais, onde a reputação de uma pessoa pode se acabar do dia para a noite, com as chamadas fake news, notícias falsas que vão se criando, se espalhando a 3x4. Então, nós gostamos muito de manter intacta a nossa reputação, a nossa imagem diante das pessoas. Então, eu digo para vocês que manter a nossa consciência intacta é mais importante do que procurar manter a nossa reputação. E por uma razão muito simples, nós não dominamos o que as pessoas dizem a nosso respeito. Se alguém nos quiser detratar, se alguém nos quiser diminuir, se alguém nos quiser dizer alguma coisa que não corresponde à verdade da nossa vida, vai dizer. Não importa o esforço que nós façamos, ao contrário. Mas a nossa consciência depende de nós. Quando a gente faz uma coisa errada, diz uma mentira, pratica algo ilícito, injusto, iníquo ou antiético, as pessoas podem se convencer do que nós fizemos. Podem acolher a nossa mentira como se fosse verdade. Mas quando nós chegamos em casa, na hora de dormir, e colocamos a cabeça no travesseiro, não conseguimos dormir. E quando dormirmos, temos pesadelos, porque sabemos que aquilo que estamos dizendo ou vivendo não corresponde à verdade que nós conhecemos. A nossa consciência diz o contrário. Pilatos cometeu esse grande erro, traiu a sua própria consciência. Imagino eu que ele teve muita dificuldade de dormir nas noites posteriores à entrega do Cristo, porque era um homem inteligente. Depois Pilatos, junto a isso, cometeu outro erro. Traiu sua consciência e aderiu à gritaria do povo, à expectativa alheia. Todo mundo gritando, solta Barrabás, prende esse homem. Esse homem é um subversivo. Ele merece ser preso e condenado e morto. Pilatos fez a vontade do povo. Vamos ter cuidado com a vontade do povo. Às vezes, a gente se deixa muito levar, porque todo mundo está dizendo, a rua está cheia disso, então é sinal de que é verdade. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz da verdade. Às vezes é exatamente o contrário. A verdade está numa pessoa só, ali isoladinha, quietinha no canto dela. Mas como ela não tem o poder de fogo de uma gritaria imensa de uma multidão, passa despercebida. E às vezes passa pelo mentiroso. As coisas se invertem com facilidade. Tenhamos cuidado com as verdades fabricadas na maioria, porque nem sempre corresponde àquilo que de fato acontece. Um segundo personagem é Barrabás. Barrabás é um personagem muito ilustre. Ele é um criminoso comum, por assim dizer. Podemos dizer que era um criminoso político, mas é um criminoso comum. E o que é que Barrabás diz para nós? É que dentro de nós tem sempre um Barrabás, tem sempre um criminoso. Alguém que é um delinquente. Está aqui, cada um traz consigo. Pode ser que ele nunca apareça, que ele nunca mostre a cara, que ele nunca faça nada. Porque dentro de nós também tem um inocente. Dentro de nós também tem um Cristo, tem um Jesus. E a grande pergunta é, quem é que eu boto para fora? Quem é que eu exponho? Quem é que funciona e aparece em mim? É o criminoso ou é o inocente? Lembro-me daquela história sempre muito ilustrativa de uma indígena, anciã indígena, já idosa, porém sábia, que gostava de contar história para os seus netinhos, e ela contou uma vez para um netinho muito inteligente e curioso: meu filho, dentro de mim tem 2 lobos que estão numa briga terrível o tempo inteiro, estão numa luta implacável. Um lobo é muito delicado, é suave, é manso. O outro lobo é feroz, é violento, é carniceiro. Estão numa luta constante. E o netinho pergunta inteligentemente à avó: vó, e quem é que vence essa luta? E a avó lhe responde:
vence aquele que o alimentar mais. Nós colocamos para fora de nós aquilo que nós alimentamos mais. Se alimentamos raiva, nós somos raiva. Se alimentamos rancor ou intriga, nós somos rancorosos e fabricamos intrigas. Se alimentamos inimizade, nós somos inimizade. Mas se por outro lado alimentamos bondade, generosidade, proximidade, compaixão, é isso que nós somos. É Cristo quem aparece. É o inocente que vinga e não o delinquente. Isso é muito importante. Eu me lembro, e eu estava contando hoje, há muitos anos atrás, cheguei numa paróquia difícil, naturalmente, e eu fui lá cumprimentar as pessoas nas casas, e alguém da paróquia me chamou assim reservadamente, com cuidado em mim, claro, disse: Padre Elísio, eu queria chamar a atenção do senhor para uma coisa. Ele preveniu, depois não, agradeço. Olhe, o senhor não vá na casa de fulano ali não, e apontou a casa, porque aquele homem, ele é criminoso, ele já matou bem uns 6 no Pernambuco, e ele se esconde aqui. Ninguém gosta dele e todo mundo evita. A cara dele não é boa. A primeira casa que eu fui depois disso foi a dele. Chegou lá, batei palmas, e aí ele veio um senhor desconfiado, assim, olhando para os cantos. Eu disse: boa tarde. Ele disse: boa tarde. Ele disse: olha, eu sou o padre que cheguei aqui agora, e vou ser pároco aqui da paróquia, e nós vamos ser vizinhos. E eu acho, de sã consciência, que vizinho para mim é família. Porque na hora que a gente precisa, é o vizinho que pode acudir a gente. E eu queria dizer ao senhor que eu estou à sua disposição. Precisar de mim e eu podendo, pode contar comigo. Tá bem? Meu nome é fulano de tal. Apertei a mão dele e saí. Não passei mais de 2 minutos ali falando com ele. Quando eu saí, eu me lembro que eu pensei assim: olha, isso aí pode matar a comunidade todinha, mas a minha não mata mais não. Quando a gente faz as coisas direito, na perspectiva do bem, a gente corta as pernas do inimigo. A gente desarma literalmente um mal intencionado. Por quê? Porque quando a gente é bom, a gente desperta a bondade que existe nos outros. Isso é uma coisa maravilhosa. E é por isso que uma só pessoa pode mudar o mundo na perspectiva da sua bondade. É por isso que os grandes líderes, os grandes santos fizeram isso sozinhos, revolucionaram a sociedade. Por quê? Porque eles foram tocando, a partir das coisas boas que eles tinham dentro de si, tocando a bondade que todos os outros, ainda que não tivessem oportunidade de expressá-las, tinham dentro deles. Não deixemos que Barrabás apareça. Apresentemos a face do Cristo que nós temos. E por último, rapidinho, que eu acho essa figura maravilhosa, nós temos a figura do Simão Cirineu, Simão de Cirene, que ele é forçado a ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz. Não ajuda muito não. Dá alguns passos ali, depois a cruz volta para os ombros do Cristo, até o fim. O que quer dizer isso para nós? Que Simão Cirineu é aquele que nos devolve a nós mesmos. Cada um tem uma cruz, tem uma missão, tem uma tarefa, tem uma dor, tem um sofrimento, tem um destino. Não dá para a gente dizer: ora, faça por mim, sofra por mim, adoeça por mim, faça lá por mim. Não dá para fazer. Morra por mim. Chegar o nosso momento, as coisas vêm para nós. E não adianta a gente reclamar dizendo: mas eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa tão boa, tão honesta, eu vou sempre à igreja, rezo tanto, e de repente estou passando por isso. E às vezes a gente diz: quem merece é fulano, que nunca vai à igreja, nunca reza, não presta para nada. Agora eu não. Veio para mim, é meu, me pertence, seja lá o que for. E ao invés da gente jogar para o lado, deve o mais rapidamente possível acolher como coisa nossa, porque assim também o mais rapidamente possível nós poderemos ultrapassar, se aquilo for digno de ultrapassagem. E se não for, nós aprenderemos a conviver com aquele mal, com aquela dificuldade, com aquele problema, e não nos deixar afetar
tanto por ele, que é uma forma também de superá-lo e de ultrapassá-lo. Simão Cirineu diz para Jesus e diz para nós que nós somos sozinhos em muitas coisas importantes que somos chamados a viver. Aprendamos a viver essas coisas, vivendo-as, exercitando essa vivência, acolhendo as coisas quando elas nos chegam. A primeira talvez nos custe um bocado, a segunda já vai custar menos. Da terceira em diante, nós já encontraremos um caminho, já teremos uma estratégia que nos ajuda a sofrer menos com as adversidades da vida. Porque não nos enganemos, elas vêm mais cedo ou mais tarde. Que a paixão de Jesus Cristo e a forma com que ele enfrentou todas as dificuldades possa ser para nós uma inspiração divina, a fim de que enfrentemos da melhor maneira possível aquilo que nos vier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.